Hoje a escola, ela é um lugar de angústia, é um muro de lamentações, né? Pelo menos a escola que eu trabalho. E quando eu converso com outros colegas também de outras escolas, eu percebo que as queixas são as mesmas, né? Só que a gente acha que o problema é com a gente, individual, o problema sou eu. Eu que tô, eu que tô errada, eu que não tô fazendo direito, eu que não sou muito flexível, eu que tô desatualizada, enfim. E quando a gente conversa com os colegas, a gente percebe que não, que isso também está acontecendo com outras pessoas. Então, na escola que eu trabalho, a gente fez uma pesquisa interna e percebemos assim que a maioria, né, mais de 70% dos profissionais de lá trabalham com algum tipo de fator de estresse. Assim, alguns diagnosticados, outros não, mas os sintomas são sempre semelhantes, né? Mais de 80% trabalham com algum tipo de dor, por exemplo, todos os dias. E acontece que isso vai se prolongando dentro do ambiente escolar, porque não existe nenhuma medida que previne ou que mude isso, né? Que acabe com o fator de adoecimento. Então a escola vira um ambiente muito difícil da gente trabalhar, porque é por todos os problemas que tem lá dentro. E fora da escola também. No nosso local de moradia, no nosso tempo de descanso, a gente também não consegue se desligar e essa angústia permanece, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar quando a gente chegar na escola. Então, qual vai ser a mudança dessa vez? Qual vai ser a meta que mudou, que eu vou ter que atingir? Ou qual foi o índice que não foi alcançado, que eu vou ter que trabalhar? É como se as coisas fossem muito fáceis quando a gente trabalha com pessoas, como se fosse simples assim. A educação fosse só uma transmissão de conhecimento e as coisas acontecem assim por magia, quase, né? E então esse adoecimento, essa angústia, ela é constante dentro e fora da escola, até o ponto que a gente precisa de uma licença, precisa sair, precisa se afastar, porque aquilo fica muito angustiante, a gente não consegue mais fazer um distanciamento, né, do problema, da gente em relação àquilo. Só que ninguém quer se afastar, ninguém quer tirar uma licença médica. Primeiro pela questão econômica, a gente tem quase uma punição se eu tirar uma licença médica, porque eu tenho um desconto no meu salário. Aí eu tenho a questão de voltar para o mesmo problema. Eu tiro uma licença médica, fico alguns dias para eu me restabelecer, mas quando eu volto o problema continua, ou às vezes está até pior. E também a questão do constrangimento, tanto no ambiente de trabalho, você recebe olhares de culpa, né, assim, de culpabilização, como se você fosse um mau trabalhador, uma péssima professora, e na perícia médica, né, que a perícia médica, além de duvidar de você, é uma perícia bem desumanizada, você já está no momento fragilizado e você é confrontado nessa questão do teu adoecimento, né? Então parece que estão duvidando de você e duvidando de outro profissional, que é o médico que te deu o atestado. Então a gente tem esse problema de perícia também no Serviço Público do Paraná, que é duvidar do adoecimento do profissional de educação. Meu nome é Sebastião, eu sou professor da rede pública do estado do Paraná há praticamente 30 anos. Nós nunca passamos na história do Paraná um momento tão trágico como esse que nós estamos vivendo agora. Nunca foi tão difícil ser professor como agora. A escola é o melhor lugar do mundo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes estarem, infelizmente virou um local de adoecimento. É muito triste a gente chegar na escola e a gente se deparar com professores, às vezes muito jovens, recém-formados, chorando pelos corredores, né? Angustiados, doentes, porque não conseguem mais entrar em sala de aula. Porque sabem, se não entrarem na sala de aula, eles estão arriscados a perder o emprego deles, porque não tem mecanismo de proteção nenhuma. O momento é trágico. Não se faz educação de qualidade, em hipótese alguma, com professores doentes, com funcionários doentes, com pedagogos, com diretores doentes. Nós precisamos intervir e intervir com uma rapidez muito grande. O momento que nós estamos vivendo é de uma gravidade extrema e exige uma resposta de toda a sociedade paranaense.
E o culpado desse quadro é muito claro. Nós sabemos muito bem quem é o responsável. Claro que a pandemia trouxe problemas. Claro que nossos estudantes voltaram diferenciados, com um comportamento diferente. É claro que eles precisam de um atendimento especial. Mas justamente nesse momento que tanto professores, que tantos estudantes precisam de um atendimento especial, o atual secretário de Educação do Paraná, o senhor Renato Feder, o atual governo do Paraná, o Ratinho Júnior, agem com uma insensibilidade muito grande. Eles aproveitam para passar a boiada, aproveitam para implantar um sistema extremamente desumano, em que o olhar dos diretores das escolas, que o olhar dos pedagogos se voltam para índices, para metas que devem ser atingidas, que não condizem absolutamente em nada com as necessidades dos nossos estudantes. Não são só os professores que estão doentes, os estudantes também estão doentes. E é preciso, de forma urgente, que todos os educadores do Paraná se mobilizem, se organizem, para fazer a luta contra esse projeto de educação que está aí. É preciso que a sociedade civil abra os olhos e veja o que está acontecendo. As propagandas veiculadas pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, pelo atual governo do Paraná, são propagandas mentirosas. Boa tarde, eu sou a professora Alessandra, professora aposentada por invalidez da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Eu venho hoje contar um pouquinho desse processo de aposentadoria e do meu adoecimento no interior da escola. Eu fui diretora de escola, fui diretora do sindicato na região de Londrina e o meu adoecimento ele se acirra depois de um processo administrativo que eu sofri na direção, porque eu levava minha filha de 1 ano para a escola. Sou mãe solo e eu não tinha muito o que fazer na época. Fiz um combinado na escola, mas houve denúncia por parte de um funcionário da escola e que forçou para que eu não pudesse concorrer à direção depois, sofrendo um processo administrativo. Depois disso, depois que eu saí da direção, eu senti na pele já algumas medidas do governo Beto Richa, né? E constantemente eu precisava me afastar da escola, por conta da minha saúde mental. Depois vieram as greves de 2014 e 2015, acho que eu nem preciso falar muito, né? E ali meu adoecimento se acirrou. A gente, além de não poder contar com o governo, a gente parou de contar com o sindicato. Entregaram a greve e ali eu consegui visualizar assim, um momento longo de perdas, não só salariais, mas perda da autonomia do professor, perda de hora-atividade, perda de conquistas que foram tão caras para a categoria, né? E chegou num ponto que o meu médico disse que se eu não me aposentasse, devido ao assédio moral na escola, devido a uma série de questões, eu ia ter minha saúde mental comprometida. Então eu parei. Mas eu queria deixar um recadinho para vocês. Nem sempre esse é o caminho, tá? É difícil resistir. Esse governo é o pior governo para a educação do Paraná até hoje. E o caminho é a luta coletiva. É se juntar no coletivo. Que pelo coletivo, talvez a gente consiga resistir. Um abraço para vocês. Olá, caros colegas, eu sou o professor Ezion Fernando, sou professor de Geografia da Rede Pública Estadual do Paraná, sou professor dessa rede há 13 anos. Nesses 13 anos como professor já podemos aprender muitas coisas, né, no exercício da profissão docente, mas também, infelizmente, começamos a fazer parte daquele grupo da nossa categoria, que é um grupo muito significativo, que são o grupo dos educadores e educadoras que adoeceram ao longo do exercício da sua atividade profissional, que é a atividade docente e pedagógica. E no meu caso, a minha história também, ela foi alcançada, a minha história profissional foi alcançada por um adoecimento que é o desenvolvimento do transtorno de ansiedade. Vários colegas da nossa categoria têm transtorno de ansiedade, graus variados de processos depressivos, e isso, infelizmente, é uma realidade muito forte e adoecedora, né? Então, diante disso, é a partir de 2017 que eu começo a desenvolver o transtorno de ansiedade. E eu quero deixar bem claro que eu sempre fui um professor
que tomou cuidado com a sua postura, com a sua entonação de voz, com a sua saúde pessoal. Então, no que esteve ao meu alcance em todo esse período, né, eu procurei tomar meus cuidados como educador, né? Mas, para minha surpresa, e o que tem surpreendido muita gente por aí também na sua história pessoal, que a gente fica sabendo, que a gente conhece, é que o adoecimento ele não vem de um descuido pessoal do professor, da professora, do funcionário de escola. O adoecimento vem das condições de trabalho. E no meu caso, foi a resolução da maldade de 2017, né, que mudou brutal e violentamente as nossas condições de trabalho na escola pública e afetou muito a minha psique como educador. Então é a partir de 2017 e que eu venho desenvolvendo e venho fazendo tratamentos em relação ao transtorno de ansiedade. Isso tem me incomodado muito. Já fazem mais ou menos 5 anos, né? Hoje é 2022, que eu venho enfrentando essa batalha, sempre frequentando psicólogos e psiquiatras para a gente poder manter um pouco da nossa saúde mental. E infelizmente, depois de 2017, a resolução da maldade daquele ano, que é a resolução de distribuição de aula, ela se tornou referência para as outras resoluções que vieram. Então, todas as resoluções que se seguiram até aqui, 2022, foram inspiradas aí na resolução de 2017 de alguma forma. Então, infelizmente, não são os nossos alunos que nos adoecem, não são os nossos colegas de trabalho em especial. As grandes causas do nosso adoecimento estão nas condições de trabalho e nas políticas públicas que controlam ou destroem essas condições de trabalho. Olá, meu nome é Luciano, faço parte do coletivo Esperançar, sou funcionário de escola, professor de História, mais especificamente agente educacional 2. Trabalho em 2 escolas no município de Toledo, uma na biblioteca e na outra cuidando do setor de audiovisuais. Sou trabalhador da Rede Estadual de Educação desde 2006 e eu estou aqui nesse vídeo para falar com vocês, principalmente com você, colega educadora, colega educador, sobre uma condição que nos aflige a todos, que é a situação de adoecimento geral da nossa categoria. Todos nós sabemos da situação a qual nós estamos colocados, porque isso é tema em todas as salas de aula, em todas as salas de professores das 2.109 escolas do Estado. Nós somos, entre profissionais de educação, mais de quase 110 mil profissionais. Pouco mais de 90 mil professores e pouco mais de 16 mil funcionários. E desse percentual, desse conteúdo todo de pessoas, porque nós não somos números, nós somos pessoas. Apesar da forma como o governo tem nos tratado ultimamente, né? A maioria dessas pessoas está numa situação de adoecimento, por razões relacionadas às condições de trabalho às quais nós estamos impostos, colocados na sala de aula, na secretaria, na biblioteca. Se cria muito um discurso de que os alunos seriam o problema do adoecimento dos professores, dos funcionários, que é a bagunça na sala de aula, que é a indisciplina, né? Acontece que eu quero trazer um outro debate, eu gostaria de fazer um outro debate. Será que são os alunos mesmo que estão nos adoecendo, ou será que são as condições que a mantenedora, que a SED impõe dentro da relação de trabalho na escola? O assédio moral, institucional, a qual todos nós estamos inseridos e estamos submetidos. O excesso de tarefas, o excesso de metas, o excesso de números que a gente precisa apresentar. Toda essa situação a qual eu não preciso dizer para você aqui, colega, qual é a situação que está colocada na escola, porque você sabe qual é a situação. Então, essa reflexão que eu quero colocar para você, será que são os alunos? Ou será que é todo esse contexto? E será que a situação desse contexto não é também uma colaboradora com a própria indisciplina dentro da sala de aula? Quando o professor fica doente, ele não consegue dar aula direito. Um professor só vai conseguir dar aula se ele está bem de saúde, seja física ou mental. Então, discutir também a saúde dentro da rede estadual de educação, as condições de trabalho, também é discutir condições de ensino, uma relação de ensino e condições de ensino-aprendizagem. É discutir a situação dos estudantes também.
Agora, para tentar resolver, entre aspas, a situação, porque a coisa começou, né, a florar demais, devido ao afastamento de servidores, houve aí nos últimos tempos um aumento de 70%, divulgado pela própria Secretaria de Educação, no índice de afastamento de educadores, a SEAD lança um aplicativo, como se o problema criado pelas condições de trabalho fosse ser resolvido a partir de um aplicativo para acompanhamento de quem está afastado. O que resolve a questão das condições de trabalho é uma hora-atividade talvez de 50%, é um salário mais digno, é mais funcionários nas escolas, é você trabalhar, né, dentro das escolas com a certeza de que vai receber o salário no final do mês, diferente do que tem acontecido com os terceirizados agora recentemente. É você ter a certeza de que no início do ano, ou no final do ano, quando você vai ter que fazer a bendita da prova para o PSS, você vai ter garantia de aula. Ou agora a SEAD quer que o professor vire youtuber, gravando vídeo, postando, se expondo publicamente nas redes, para poder ter a possibilidade de fazer a prova sem sequer a garantia do contrato. É isso. São essas situações que estão nos adoecendo. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. E nós estamos fazendo uma pesquisa do Coletivo Esperançar, que está passando em todos os grupos de WhatsApp das escolas, nós estamos divulgando nas redes sociais, estamos tentando mandar para os e-mails das escolas, e eu peço aqui que as escolas compartilhem essa pesquisa para os seus funcionários, para os seus professores. Essa pesquisa é para tentar entender o contexto e tentar fazer o levantamento do real quadro de adoecimento da nossa categoria. Qual é o percentual de adoecimento? Quantos dos educadores do Paraná têm burnout? Quantos dos educadores do Paraná têm depressão? Quantos dos educadores do Paraná estão precisando se afastar devido às condições de trabalho porque estão ficando doentes? Essa pesquisa tem esse objetivo, porque até o momento nós não temos dados. E sabe por que nós não temos dados? Porque a SEAD não tem a intenção de levantar esses dados. Porque se a SEAD levantar esses dados, ela vai estar levantando os dados que demonstram como as condições de trabalho que ela mesma impõe aos educadores do Estado estão adoecendo esses mesmos educadores. Então eu peço que você responda essa pesquisa quando ela chegar até você, que você ajude a compartilhar essa pesquisa e que você fale com o seu colega na escola para que ele faça exatamente o mesmo. E eu quero lembrar aqui para terminar, a situação nossa de adoecimento vai se resolver, primeiro, com a nossa unidade com relação à luta contra as condições que nos levam ao adoecimento. É nesse sentido que a gente precisa lutar. A nossa luta não é contra os alunos, a nossa luta não é contra os pais, a nossa luta é contra uma mantenedora, é contra um governo que está impondo a nós, educadores do Estado do Paraná, condições de trabalho que nos estão levando ao adoecimento físico e psicológico. Obrigado. Se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende.